Quem vai participar da gente, com a gente, com essa conversa, é o Gabriel, né? O tema a morte é um dia que vale a pena viver. Na verdade, é o título de um livro do qual o Gabriel veio trabalhando em função do seu estágio, né? Mostra aí, Gabriel, o livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Então, um tema desafiador. E aí, conversando, lembramos que dia 2 de novembro é o dia de finados, e seria uma boa oportunidade a gente conversar um pouco e ouvir um pouco sobre isso. É o livro da autora Ana Cláudia Arantes. Ela é médica e ela é formada na área de geriatria e também na área de cuidados paliativos. Resumindo, o que são cuidados paliativos? Cuidados paliativos é o médico que cuida de pacientes em estado terminal. Os cuidados paliativos eles servem para tratar pacientes em estado terminal de doenças graves e que são incuráveis, ou seja, doenças que não há nada o que fazer. A morte, ela é certa. A partir do recebimento da notícia da morte, aí entra o profissional da área de cuidados paliativos, o médico ou o profissional da saúde, e começa a tratar, a cuidar desse paciente, mesmo havendo a notícia da morte certa. Pois bem, eu quero... esse livro aqui, meus irmãos, ele fala das experiências dessa médica com os seus pacientes. E aí ele vai falar sobre esse dilema da morte, sobre o dilema do luto, como lidar com a morte, como lidar com a dor do outro, como lidar com a nossa própria dor e como ter um luto saudável, né? Como enfrentar isso aí. Eu quero compartilhar uma experiência que a médica ela teve ali, logo quando era já estudante de medicina. Ela, numa ocasião, ela foi fazer a entrevista com o seu Antônio. E o seu Antônio, ele era um senhor alcoólatra, casado, tabagista. Ele tinha cirrose hepática, câncer no fígado e hepatite B. Tinha muitas dores na parte abdominal do corpo. E ela, fazendo a entrevista ali com o seu Antônio, ela percebeu, e ele falou para ela que o principal medo dele era ficar sozinho no momento da morte. O principal medo dele era não acordar de manhã. E diante dessa questão existencial que ele estava vivendo, né, ele era um paciente em estado terminal também, ele iria morrer, ela foi ali falar com a enfermeira e depois com o médico. Ela estava iniciando seus passos ali na medicina, e daí com a enfermeira ela falou, o que pode ser feito? E daí a enfermeira disse, bem, nós já aplicamos a medicação necessária e nada pode ser feito agora, nós temos que esperar. E depois ela foi falar com o médico, e que inclusive estava supervisionando a atividade dela, e ele disse, não há nada que pode ser feito. E diante de toda essa dor desse paciente, seu Antônio, e ela começou a se angustiar pela dor dele e começou a perguntar para si mesma, meu Deus, mas como nada pode ser feito? Como nada pode ser feito? Essa médica, ela lidava muito com a questão dela cuidar dos outros, né? Ela sempre lidando com pacientes de estado terminal, e chegou um momento da vida dela que ela ficou exausta. Ela ficou, quase abandonou a medicina, ela falou, não dá mais, eu não consigo mais. E aí ela chegou a alguma conclusão. A conclusão que ela chegou é de que ela não poderia continuar cuidando daqueles pacientes se ela não cuidasse de si mesma. E aí eu vou citar aqui uma frase que ela disse, parece que o mundo só gira se você estiver empurrando. E na verdade, ela não afirmou isso. Ela disse que parece, o mundo ele continua girando. Mesmo se nós pararmos, o mundo vai continuar girando. Então, ela dá muita ênfase ao cuidado de si próprio. Se você quer cuidar de alguém, é importante que você faça pausas, é importante que você tome um café, é importante que você respire um pouco.
porque ela disse que é uma hipocrisia você tentar evitar que os outros morram, ou você cuidar das pessoas que estão morrendo, mas você também está se matando. E isso se aplica também a nós, às nossas relações. Ela também fala que é extremamente importante conversar sobre a morte. E aí, nesse sentido, nós falamos da utilidade da morte. A notícia da morte certa e rápida, né? E aí é o caso, né, dos pacientes em estado terminal, acelera a reflexão no paciente a respeito do sentido da vida. O paciente percebe a sua finitude. E aí, ela diz que o fim da vida tem um grande potencial de transcendência, né? Nesse caso de reflexão. Agora, a questão que cabe para nós, será que nós teremos que estar numa situação como essa para que nós saibamos o que realmente vale a pena e para que nós realmente saibamos que a nossa vida ela é finita? É uma pergunta que nós fazemos. Os cuidados paliativos, eles estão relacionados com não a cura daquela pessoa, mas com o cuidado daquela pessoa. Um dos objetivos do profissional de cuidados paliativos, especialista, né, dessa área de cuidados paliativos, é você tratar a dor física, procurando aliviá-la ou diminuí-la, a fim de que, num primeiro passo, tratando essa dor física, aí você possa tratar das pendências do paciente. O que são as pendências? O paciente está lá no seu leito de morte e ele começa a pensar a respeito de sua própria vida, de sua família, de seus familiares, e aí ele tem essas pendências. Rancor com relação a algum familiar, mágoa, ódio, tristeza, alguma questão que ele não resolveu, algum perdão que ele não conseguiu liberar. E aí, tratando a questão da dor, aí existe toda uma abordagem na parte da psicologia também com esse paciente. Inclusive, vamos falar na nossa linguagem de um cuidado pastoral dessa pessoa. Mas, na verdade, irmãos, o que a autora, né, ela quer enfatizar aqui, é de que essa pendência, ela não surgiu no momento que a pessoa, ela chegou ali no leito de morte, mas a pendência, ela já estava lá. E a notícia da morte certa e rápida simplesmente acelerou o processo. Mostrou o que estava dentro da pessoa, essas pendências que ela precisava resolver. Então, a autora disse que é fundamental, não é importante, mas é fundamental conversar sobre a morte. E ela diz que, com relação à morte, ela que lida, né, por muito tempo nessa área, né, para você ter uma noção, no livro mesmo, ela disse que os pacientes que chegavam a ela e depois de 15 dias já morriam. Então, ela lidava com esse período curto e ela cuidava esses 15 dias dos pacientes. Com relação à morte, não devemos nem ter medo e não devemos nem nos portar corajosos diante da morte. Não tenho medo da morte, ou então você fica muito coado. Não. Nós devemos ter respeito à morte, porque com respeito, segundo ela, isso traz equilíbrio e harmonia. Ter consciência sobre a morte vai significar viver bem, porque se nós não tivermos consciência sobre a morte, é capaz de nós morrermos antes da morte. O que seria morrer antes da morte? Seria aquele processo em que nós nos tornamos como zumbis existenciais. Nós não vivemos em toda a nossa plenitude. Outro ponto também, irmãos, que está muito relacionada com a questão de pacientes em estado terminal, é com relação à família do paciente. Então, por exemplo, muitas famílias, elas procuram poupar o seu familiar da notícia da morte. Por exemplo, fulano de tal recebeu uma notícia de um câncer grave e incurável, e ele tem 1 mês de vida. A família procura não falar dessa notícia para ele, procurando poupá-lo. Mas isso, na verdade, é um grande equívoco, porque, aí agora eu vou fazer uma citação. Quando na proximidade da morte, citação do livro, quando na proximidade da morte poupamos o ser humano da consciência de suas urgências
da importância do tempo de estar vivo antes de morrer, não conseguiremos interromper o processo de morrer, conseguiremos privá-lo de viver. O que vai matar o paciente, o que vai matar a pessoa não vai ser a notícia da morte. O que vai matar a pessoa vai ser a doença. Essa questão de alguém nesse estado vai trazer uma atmosfera de oportunidades muito grande para a família e para o próprio paciente, para eles resolverem essas pendências, liberarem perdão e procurarem viver com intensidade esses últimos momentos. E para aqueles que ficam para viverem uma vida plena depois da morte do familiar. Ela vem falar de 4 arrependimentos. Eu vou falar remorso, porque arrependimento não é aquele mesmo arrependimento da Bíblia. Ela cita, então eu vou falar remorso. Ela vem falar de 4 remorsos que os pacientes em estado terminal frequentemente têm. Então, o primeiro remorso do paciente ter feito escolhas com base nos outros. A escolha não era dela. Ela fazia a escolha por causa dos outros. Outro arrependimento ou remorso é da pessoa não ter demonstrado sentimento com os outros. Por exemplo, está lá no leito de morte. Eu me arrependo por não ter demonstrado carinho e afeto com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com meu tio. Eu me arrependo de não ter falado e muitas vezes ter sido transparente numa determinada situação. Eu me arrependo de ter feito isso. O outro arrependimento que muitos pacientes eles têm, eles chegam ali e eles falam, putz, grila, é de ter trabalhado muito. Então, o trabalho acaba consumindo a vida da pessoa de tal modo que o trabalho torna-se a essência dessa pessoa. E aí a médica vem dizer que existem muitos casos de pessoas que quando elas se aposentam, elas ficam deprimidas, porque o sentido da vida dela, que o trabalho acabou, né? Mas aqui, nesse caso, ela vem falar as pessoas que trabalharam muito e não viveram a plenitude de seus relacionamentos com vivacidade, com tudo que poderiam ter vivido. Um outro arrependimento é de não ter passado muito tempo com os amigos verdadeiros aqui no caso. E por fim, o outro arrependimento que ela poderia ter feito de si mesma uma pessoa mais feliz. Né? Então, basicamente, se essas pessoas chegam ao leito de morte tendo esses arrependimentos, o fato é de que aquilo já estava dentro do coração delas. A morte catalisou e simplesmente acelerou o processo. E isso vale como reflexão em nossas vidas. Que nós não esperemos uma situação como essa chegar para que nós acertemos as nossas pendências. As mortes nossas de cada dia é um título de um capítulo do livro, e ela começa falando que na nossa vida, no nosso contexto, né, pós-moderno, todos procuram nos ensinar a ganhar um carro, ensinar a ganhar dinheiro, ensinar a prosperar, mas ninguém nos ensina a perder. E o mais interessante é que não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha perdido nada. Perdido familiares, perdido emprego. Nós agora estamos, graças a Deus, parece que as coisas estão normalizando. Mas muitas pessoas perderam empregos na questão da pandemia. Muitos relacionamentos foram quebrados também. Então ela vem falar da morte real, que é uma morte... aquela morte concreta, literalmente, a pessoa faleceu. Mas ela também vem falar de uma morte simbólica, a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, por exemplo, um divórcio, coisas do tipo. E ela vem dizer que essa morte simbólica, ela vem produzir uma tristeza, em muitos casos, ainda que em menor escala, semelhante ao luto. E se vem produzir essa morte, é necessário enfrentar esse luto, relacionado, por exemplo, com uma perda de um emprego que você gostava muito. E aí ela fala, o que você vai fazer com essa morte simbólica? O perdão, você vai ver o que você viveu
nessa experiência e o que você deixou como marca nessa experiência. E aqui ela vem falar, se você, em tudo aquilo que você estiver vivendo, se entregue de corpo e alma. Se entregue de corpo e alma. Porque você se entregando de corpo e alma, quando essa situação terminar, porque vai terminar, o seu emprego não vai ser para sempre, seu casamento não vai ser para sempre, a sua mãe não vai ser para sempre, seu pai não vai ser para sempre, o seu filho não vai ser para sempre. Quando você se entregar, quando você está na experiência, se entregue de corpo e alma, com tudo que você tem. Ela diz isso porque a experiência da perda vai ser menos dolorosa. O luto ele vai ser mais saudável, você seguindo esse passo. E ela diz assim, conseguiremos lidar com a morte no dia a dia se pararmos de vivermos felizes no futuro. E ela vem focalizar bem esse aspecto do presente. E ela vem dizer, como a gente aprende a perder? A gente aprende a perder aceitando que nós perdemos. Esse é um primeiro passo. E ela vem falar da questão do luto, o seguinte, com o luto é importante que você entenda que ele está lá. O luto está lá e você deve olhar face a face com ele. Eu vou citar uma ilustração e fala com relação a conversar sobre a morte. Vamos imaginar algumas crianças numa sala vazia e elas estão brincando de esconde-esconde. Só que não existem, veja bem, a sala está vazia, não existem móveis para elas se esconderem. E aí, como que elas se escondem? Elas colocam a mão no seu rosto, pensando que ninguém vai ver, que ninguém vai vê-las. Então, assim, essas crianças, elas colocam a mão nos seus rostos, pensando que ninguém vai as verá. O fato delas não olharem para a morte não faz com que a morte desapareça. Não olhar para a morte faz com que muitas pessoas não olhem para, eu vou usar uma palavra forte, tá? É a palavra que ela diz, mas o fato, não olhar para a morte faz com que muitas dessas pessoas não olhem para o lixo em sua vida, né? Ou para as questões que estão um pouco nebulosas aí em suas vidas, né? E novamente ela vem falar da questão dos zumbis existenciais, pessoas ausentes da própria existência, pessoas que faltam em sua própria vida. Não há espaço para falar da morte em pessoas que não estão vivas em sua vida. Então ela vem focalizar essa questão do viver. Ela também, com relação à morte, ela vem trazer uma ilustração, que é a ilustração do muro. Na nossa vida nós vamos caminhando e uma hora nós vamos nos deparar com um muro que ele é intransponível, uma muralha que é intransponível e a gente não vai conseguir passar. E esse muro e essa muralha é a morte. Então não há como passar por ele. O que vai nos restar, simplesmente, é olhar para trás e ver o que a gente fez. O que a gente fez? O que a gente construiu? Então, nesse sentido, talvez seja um chamado para a gente fazer o que tem que ser feito hoje, antes que o muro chegue, né? Então, meus irmãos, é mais ou menos nesse sentido. E quando nós nos deparamos, e aí ela vem falar assim, né? Quando nós nos deparamos com a morte de alguém e tudo mais, quem está passando, quem já passou, ou até mesmo quem não passou, mas ela vem dizer assim, as perguntas por que elas vão remeter ao passado. Por que isso aconteceu? Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu tive essa perda? Por que eu fui traído? Por que eu perdi essa pessoa tão querida? Essas perguntas, o porquê e o que, elas vão remeter ao passado. Talvez nunca encontremos uma resposta para esse tipo de pergunta. Mas, se nós perguntarmos, ao invés de nós perguntarmos por que nós não perguntamos para que então? Para que ocorreu essa morte? Para que ocorreu essa perda? E como? Essas perguntas, elas vão remeter ao futuro.
E pode levar até um tempo, mas essa resposta, ela poderá ser encontrada. Uma questão bem interessante que eu achei que ela falou, meus irmãos, é de que quando uma pessoa ela vai embora, eu vou usar uma linguagem simbólica, tá? É quase uma linguagem poética, mas quando a pessoa ela vai embora, a morte ela não acontece completamente. Porque tudo dessa pessoa teria que morrer, inclusive a história dela teria que morrer. E, na verdade, quando a pessoa ela é recolhida pelo Senhor, ela não vai levar a sua história. A sua história ela vai ficar aqui com as pessoas com quem ela teve essa história. A história dela fica conosco. Então, isso talvez nos sirva para que para que nos conforte realmente. E, meus irmãos, uma questão bastante interessante que eu achei que ela disse, é que ela falou assim, quanto maior o amor que nós temos por aquela pessoa que partiu, é verdade, mais doloroso e mais sofrível vai ser aquele luto, é verdade. Mas o mesmo amor que gerou esse mesmo tipo de sofrimento vai ser o mesmo instrumento que vai fazer com que a pessoa se recupere o mais facilmente. Ou seja, a pessoa ela vai passar pelo luto de uma maneira saudável, ela vai ter um luto saudável, ela vai passar pelo luto e vai conseguir se recuperar para ter novos relacionamentos, para seguir a sua vida. Novos relacionamentos, estou dizendo no sentido de viver plenamente, de usufruir bem das coisas que Deus deu, viver com qualidade. Então, o amor vai ser essa força para fazer com que a pessoa se recupere desse luto. O amor ele vai ser a palavra-chave para o luto saudável. Então, se você teve um relacionamento de amor com essa pessoa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, que seja, o seu luto ele vai ser mais saudável. Agora, se no meio desse relacionamento teve um mix de medo, ódio, amargura, rancor, a especialista em luto diz que será mais difícil passar pelo luto, pelo processo de luto. E eu quero terminar, meus irmãos, eu não sei quanto tempo que eu tenho, ou se eu já passei do tempo, mas eu vou terminar. Eu quero terminar com uma analogia da caverna. E a autora, ela diz que o luto é como uma caverna. Uma caverna em que nós temos que entrar. E quando a gente entra nessa caverna, a gente não vai poder sair pelo mesmo lugar que entrou. A gente vai ter que escavar uma nova saída. A gente vai sair por um outro lado da caverna. E ela quis dizer que no processo de luto há um certo esforço, sim. Mas o fato é de que quando a gente sair do outro lado da caverna, ou seja, quando a gente passar pelo luto, haverá um novo mundo nos esperando. Haverá uma nova vida. A gente não vai voltar pelo mesmo lugar. Aquele mundo lá, da entrada da caverna, era aquele mundo. Mas a gente vai passar pela caverna e aí a gente vai por outra saída. E aí a gente vai encontrar um novo mundo. Ela quis dizer também, com essa ilustração, de que o luto, ele tem o potencial de transformação na vida da pessoa, de fazer com que a pessoa seja mais feliz, inclusive. Ela vem dizer, no meio trazendo, resumindo essa história, que a morte, a questão da morte é uma oportunidade para que a gente, ao final de toda essa questão, de todo esse sofrimento, que a gente se torne uma pessoa mais feliz. E por incrível que pareça, essa associação de morte e felicidade, o que vai separar isso é justamente o processo do luto, e o luto nesse sentido de ser um luto saudável. E ela também vem recomendar, se você está passando por um momento de luto, faça o seguinte: se tiver que chorar, chore. Se tiver que esmurrar a parede, esmurre a parede. Mas viva, encare de frente o seu luto.
e entre pela caverna, que existe uma nova saída te esperando. Amém, meus irmãos? Isso foi somente um resumo das principais questões que eu falei. Obrigado e Deus abençoe a todos. Sim. E eu achei muito legal que a conclusão que a autora faz de que a gente sai depois da caverna muito mais feliz, confirma o texto que você leu no início. É melhor a casa em que há luto do que a casa em que há festa. Porque quando você sai da casa do luto, você considera e sai bem melhor. Então, essa verdade, ela é bem importante para nós. E, meus irmãos, algumas coisas que eu quero sinalizar que o Gabriel colocou para você, para mim. Primeiramente, é a liberdade pessoal do doente saber do seu estado. Essa história de que por dosinha a gente esconde das pessoas a verdade é roubar a liberdade da pessoa de viver o que lhe resta viver com total consciência. Se ela acha que vai viver 1 ano e tem somente 3 meses, e a gente nega a ela essa informação, a gente não está ajudando ela a enfrentar a morte. A gente está atrapalhando ela de enfrentar a vida. Essa é uma verdade que ficou muito forte. Outra verdade que ficou muito forte, pendências. Todos nós vamos vivendo e deixando pendências. E aí, na hora da morte, a gente pode querer acertar as pendências. Não deixe para essa última hora, né? Aí vem a outra palavra que é arrependimento. Eu até queria, não vou fazer isso agora, porque a gente tem o nosso tempo de oração, mas o Gabriel fez uma lista de arrependimentos que são comuns, né? E que a gente deveria refletir. E, Gabriel, quem sabe no cuidado mútuo, no culto virtual, quando a gente abrir o grupo, você possa colocar a lista desses arrependimentos aí, né? Para a gente pensar. E uma outra palavra importante, o medo de ser zumbi deve ser maior do que o medo de morrer. O medo de ser um morto-vivo deve ser maior do que o medo de enfrentar a morte real.